Filmes, mano. Filmes, mano. Casablanca 3. Eu não gosto deste jingle. Saudações, queridos gostos, e bem-vindos ao quinto episódio de Casablanca 3. Eu sou Ricardo Bayer, vernacular espetacular. Comigo tenho o Afonso, Afonso entre os Afonsos, singular entre os singulares, Tiago Regalo Santos, ou como é conhecido na noite lisboeta, Tiago Regalo de Santos. Bora aí dar uma volta aos marretas? Miguel Neves, ou como é conhecido pela sua filha, Tio Miguel. Não. E hoje temos um convidado especial, o primeiro convidado do Casablanca 3, para alguns um comediante, para outros um gajo com uma vida muito triste e sem noção de privacidade ou ridículo, Paulo Ferreira. É verdade. Eu sou a voz do Paulo Ferreira, seja senhor. O filme sobre o qual vamos falar hoje Foi escolhido pelo Paulo Ferreira. Exatamente, e é o Starship Troopers. Paulo Ferreira, porquê? Eu tenho que começar a dizer que é ótimo estar num sítio onde não sou o único gajo com esse defeito de não dizer os L's. é brutal. Starship Troopers porquê? Porque eu vi o Starship Troopers pela primeira vez, tinha para aí 14 anos. Na altura não havia canais de televisão. À 1h da manhã, já era a SIC, acho eu. E tive bué medo. A sério. E depois vi outra vez e mais outra vez e depois já vi para aí umas 20 vezes o filme e é dos tipo, eu costumo dizer que é o meu filme de chunga preferido. Exato, aliás, no último podcast, quando nós te ligámos para tu anunciares o filme que iríamos analisar esta semana, tu disseste que era o melhor filme de chunga de sempre. Porquê é que consideras o Starship Troopers um filme chunga? Porque Starship Troopers, ao mesmo tempo que tem cenas que eu até acho que podem ser interessantes, é mega kitsch. É kitsch, sim. É campy. Exato, pronto, é campy, vamos lhe chamar campy. Sim, porque kids não há burguês o suficiente. Sim, mas pá, Bourgeoisie. ou seja, exatamente, podemos ir por aí todo. A verdade é que eu acho verdadeiramente que o filme tem alguma substância, mas na maior parte do tempo é simplesmente tonto, vamos pôr assim, de uma maneira muito adolescente. Eu acho que a narrativa do Starship Troopers tem todos os elementos para um filme bosta. Exatamente, e é salvo pelo facto, eu acho, de ter sido o Verhoeven a fazer. Verhoeven que é um dos realizadores mais importantes da sua geração. É verdade. Vocês já viram o Turkish Fruit do Paul Verhoeven? Esse não, mas vi o Robocop e o Total Recall. E o Basic Instinct, o Instinct Fatal também, sim, que é um grande coisa. Sim. Ou seja, ele tipo, um gajo que nos anos 80 faz o... Eu vi o Flesh and Blood, meu. Ok. É um filme que se passa numa era medieval que nunca existiu, é uma espécie de fantasia medieval que os americanos nunca viveram. Ok. Porque a Eu história esse não deles não conheço. permitiu. Entretanto, o gajo fez um filme chamado The Others, se eu não me engano, ou coisa assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os judeus. O Black Book. Não. Eu posso tentar encontrar muito rapidamente o nome, mas que é um filme legítimo, digamos assim, que não é só tipo cena, ação fixe dos anos 80, daquela... Eu defendo este filme como um filme legítimo. É campy, é um filme bastante campy, mas... Para quem não sabe o que é campy... Aliás, eu vou dizer, mais que... Campy quer dizer, tal como kids, que a gente gosta do quão fuleiro é. Sim, Tipo, as partes fuleiras têm uma... É aquela cena do... É um fuleiro propositado e com ironia. É um feito propositado e com Sim. ironia. Aliás, vou dizer, este filme tem todos os elementos de um filme comercial, de um filme de domingo à tarde. Temos três amigos jovens e bonitos que separam-se para entrarem no exército interespacial, e que, eles dizem que vão ser amigos para sempre, e eles depois reúnem-se no fim, então há peripécias pelo meio, conhecem outras pessoas. Portanto, há várias coisas que nós estamos habituados a ver em vários filmes comerciais e várias fórmulas que Os pais não querem que ele entre no exército. Sim. E ele diz, não, eu quero, I want to get on my own. Por causa da rapariga. Estamos a falar do Johnny Rico. Do Johnny Rico. Do Johnny Rico, que logo esse nome é... Johnny Rico. ótimo. Ou chama-se Johnny Rico. Ele nasceu em Buenos Aires, ele sempre viveu em Buenos Aires, ninguém parece mais americano que o Johnny Rico. De Buenos Aires. Mas é isso, mas são logo essa cena toda, eu curto, tipo, os gajos são de Buenos Aires, eles vivem em Buenos Aires, mas aquilo depois é a cena mais americana de sempre. Eu acho que é de propósito. Mas Deixa-me porquê dizer Buenos Aires? Vou-te explicar porquê. Não é porquê Buenos Aires, especificamente.
É só porque é uma maneira de dizer que no futuro há uma primazia de identidade global. E essa identidade global é americana, que se estende Como hoje em dia. fora dos Estados Unidos para a Argentina, Portugal, Marrocos, Costa de Marfim, Indonésia. O modelo capitalista, em suma. Mas é o que eu estou a dizer, é porque somos humanos versus aliens. Portanto, não é americanos e europeus e africanos contra aliens. Não. É a raça humana que é homogénea dentro da americanice. Mas não há gajos do Islão lá? Não. Eles são todos. Isso que é- o são Islão, o que é todos que quer dizer? loirinhos e obviamente que os hispânicos são os que morrem. que é o que acontece. Aquilo é a América. Peraí. no seu Não, melhor. o que é um hispânico? Porque estamos a falar que a personagem principal é o Johnny Rico de Banjares. Ele Ele é Sim, hispânico. sim, Ele é mas hispânico. Mas a questão é. Queres ok. dizer, tipo, gajos mais castanhos? Sim, e é. Voltamos ao racismo. E- Esse podcast está sempre... Não é Não. racismo, Miguel. Tu não és daltónico, tu reconheces as cores. Não, mas E não sabes é distingui-las, isso. sim. Aquilo para já há muito poucos pretos no filme, que é uma cena que eu acho piada. Ou seja, muito possivelmente os gajos que se procriam mais nesta altura no mundo são Exato. aqueles que não vão Não. subsistir naquele ideal. Que é uma cena que eu Ou se eu calhar não querem ser adoro. militares. Subsistissem eram mortos pelas aranhas. Exatamente. Mas eu acho que ele tem uma certa razão nesta cena que ele tenta mostrar que há assim um certo tipo de vida que vai subsistir. E curiosamente eu acho que aí é uma das partes interessantes em que o filme começa, porque ao mesmo tempo tu notas que existe uma espécie de uma tribo eleita. Tu também notas que essas pessoas vivem numa espécie de uma ditadura, porque aquilo é Uma obviamente- espécie? Não, aquilo é Estamos obviamente uma simplesmente a falar mal de cena... democracia. Sim, exatamente, aquilo é claramente uma cena, ou seja, existe ali tu tens a questão dos aliens, mas logo ali eu acho que é uma das partes interessantes do filme, e é aquela que eu acho mais interessante, é a questão de todo o background humano, que é a cena de eles estarem vivendo numa ditadura, de estarem constantemente a ser bombardeados com propaganda e desinformação e todas essas coisas. E é nisso que eu acho que o filme é muito melhor do que aquilo que se propõe ser assim à primeira vista. A minha parte favorita da propaganda é quando eles dizem everyone's doing their part Yeah. e corta para crianças a esmagarem baratas. Sim. Essa sim, parte sim. para mim é de Sim. cagar a rir. E É foi que- o Black Book, só para que o Verhoeven fez. Como? Foi o Black Book que o Verhoeven fez em 2006. O que é um... O filme, O o filme. Black Book. Ah, Black Book foi? Sim, Ok, sim. ok. Olha, quero dizer uma cena sobre esse filme. Eu acho que o filme é fascista. Não é fascista, não é que o filme em si é fascista, mas representa o regime fascista e comunista. E vou explicar porquê. É fascista porque tem... eu não sei porque é que eu estou a fingir que estou a ler. É fascista porque demonstra uma sociedade em que a primazia militar está à frente de todas as outras circunstâncias de vida, mas é comunista porque o coletivo está à frente do indivíduo. Tu estás lá para morrer em prol do coletivo. Isso é uma cena comunista. Eu acho que isso é uma interpretação. Eu acho que é uma lei marcial. Tudo bem que é o exército e as forças militares que têm o controle da nação, mas é uma lei marcial e dentro de uma lei marcial é uma lei marcial muito democrática. E passo a explicar. Aos primeiros 23 minutos eu pensava que os aracnídeos não existiam. Eu pensava que os aracnídeos eram uma invenção daquele governo que nos estava a ser apresentado para conseguirem manter um Condicionado. estado de guerra e conseguirem lucrar com isso. Mas não, os aracnídeos existem. Portanto, todas as notícias que são referenciadas aos aracnídeos são verdade. Nós vemos no princípio do filme que há uma base que não tem o mesmo acordo que a cidade de Buenos Aires tem e grande parte do mundo tem, porque julga que a ameaça dos aracnídeos não é assim tão grave e os aracnídeos matam-os todos. E nós vemos que os aracnídeos têm uma boa organização no planeta Deus. Portanto, tem que ser imposta uma lei marcial porque há realmente uma luta pelas espécies. Nós, Mas, quando vemos o filme, vemos os aracnídeos atacar-os primeiro. E mais, numa lei marcial, geralmente o que acontece é que há exercício militar obrigatório, há recrutamento obrigatório e todos aqueles que estão aptos são recrutados para serem militares. Isto não acontece nesta sociedade. O Johnny Rico só entra no exército se quiser, mas nós precisamos ter militares. Nós precisamos ter muitos militares porque nós estamos a ser atacados por aranhas gigantes. Para. Por isso- Ele, mas tu tens uma cena no chuveiro
Estás a ver? Já agora, balneários mistos é super século XXI, estás a ver? O que diz mais sobre o coletivo do que indivíduo. Há uma parte em que eles estão todos nus, homens e mulheres no balneário, e o que é que eles falam? Sim. Sobre por que razão é que cada um... Mas era aí que eu ia chegar. Ok. Porque é que cada um entrou no exército? E a maior Um parte porque deles é tem mais fácil razões. ter licença para ter filhos, o outro porque quer ser Benefícios escritor, civis. e nanhanhã. Exatamente, há Benefícios benefícios. civis. Mas é E o assim, gajo, se deixa-me tu- só interromper, o gajo que vai por amor, vai pelos motivos errados. Exatamente. Mas, O Johnny Rico mas era por aí que eu ia seguiu chegar. o seu coração e isso fodeu. E eu Miguel, tinha uma opinião Miguel, sobre as Miguel, duas Miguel, mulheres. Miguel. Achas que Deixa-me acabar de dar a dizer antes, não me interrompas só e prolongues com todas as outras tuas Fala, ideias. Se nós precisamos de militares e se nós não temos um recrutamento obrigatório, que eu acho que nós todos conseguimos ver as vantagens de não ter um recrutamento obrigatório, como é que tu vais aliciar pessoas a entrarem no serviço militar e tens que dar-lhes vantagens de um ponto de vista civil para eles entrarem no serviço militar? Ainda assim, os pais do Johnny Rico são a prova que tu podes não entrar no serviço militar e ainda teres uma vida próspera. O Portanto, estatuto social. é possível, Pelo menos Mas- umas boas férias. é possível teres uma então, vida próspera sim. sem entrares no serviço militar. E é óbvio que nós precisamos muito do serviço militar. Portanto, isto é uma lei marcial, é um take do que, o que é que aconteceria se nós encontrássemos vida inteligente hostil noutros planetas. Pode ser quanto muito documentário sobre os nossos próprios ecossistemas na Terra, mas não creio que acho seja que é um mais filme por aí. fascista. Mas estás E errado quando tu na falas cena. no comunismo, é o exército. Não, é mas- como vomitar um exército. Não, Tens que não. fazer Ok, filtro, mas não eu- vai- Mas Missão. os cidadãos do planeta Terra são claramente mais regidos por uma lei de direita ou por uma política de direita e os ETs por uma política de esquerda, porque os ETs, os aracnídeos, são regidos por um poder centralizado, que é aquele Certo. monstro cerebral Que aparece no filme. que pensa por todos. É hierárquico, é messiânico. Sim, sim. Ele é o Stalin dos aliens. Sim, sim. Sim, Mas há uma cena que eu é quero por aí, dizer, sim. eu quero acrescentar, porque eu acho que tu estás certo em muita coisa, Blair, exceto um pormenor, que é quando tu falas em lei marcial, a lei marcial é supostamente exercida como uma exceção, dentro do universo. E ali, a lei marcial é o status quo. Tu Eu tens não sei se é o sempre a lei status quo, eu marcial. acho que o filme só explora o que está dentro do que está a acontecer no exército. Sim, não enquanto, tens acesso Daquele universo. enquanto começa a acontecer. Nós não sabemos ou não temos acesso ao que é a vida dos pais do rico, por exemplo. E uma exceção. Ou qual é que é o estilo de vida deles. Nós estamos sempre Eles são só dentro claramente do exército. uma das Aquilo é questões- acerca da indústria de guerra. Mas eu acho que uma Eu das acho. questões aqui é que o gajo claramente vem de uma classe social razoavelmente elevada Sim. e vai parar à infantaria, que é a cena mais chunga que pode ter. Porque ele não tem cabeça, porque ele aprende Exatamente. 35% da matemática. Sim, exatamente. Sim, sim, sim. É, isso é outra das mensagens, que é se não estudares vais parar à tropa de merda. Exatamente. Que é uma coisa. Mas Ou isso- se fores o Neil Patrick Mas é Harris, engraçado, mas espera lá, é engraçado pensares nisso, porque se tu leres cenas sobre como é que foram os recrutamentos para a guerra no Iraque, nos Estados Unidos e outras coisas que tais, vais encontrar tantos pontos de paralelismo que até nisso é uma coisa interessante, porque tipicamente o que os recrutadores faziam era iam ao Middle, não é? Ao Midwest, e iam sempre a zonas de classes mais baixas, a high schools de classes mais baixas, tentar recrutar as pessoas exatamente com benefícios sociais também. Não era só aquilo que eles ganhavam lá, mas era o facto de depois vinham com pensões e que eram reinforced na vida ativa com privilégios e tudo isso. Ou seja, caso precises. não, A personagem de Johnny Rico é a personagem do Oliver Stone no Platoon, que é de género. Eu não preciso disto, mas vou. sim, exatamente. O achar que Johnny esse- Rico é o herói que não precisa daquela cena para nada, que na realidade claramente podia só simplesmente estar de férias com os pais lá naquele sítio paradisíaco, mas que quer dar o seu contributo para a Está nação. apaixonado, confessa que entrou. Sim, ok. Não, mas isso é errado, porque eu não vai. é Eu verdade que discordo, ele está discordo que o Johnny Rico vá para o exército por causa da fama. Inicialmente. Porque a fama dele não vai para onde ele vai. Eles topam desde o início que ela Sim. vai para a Força Aérea, uma suposta Força Aérea, e ele vai para a tropa. Sim. Ou seja, quer ele tenha ficado em casa ou não, ele nunca mais ia. Nunca mais, eu já não ia voltar a vê-la. Mas Eu ele acho é que novo não. e estúpido e está apaixonado e disse no filme que foi essa a razão pela qual Sim, foi. que é outra coisa que eu acho Sim. muito engraçada, que é eles fazem de adolescentes, mas têm todos há 30 anos. Ah, sim, sim. É daquele- mas Morangos com açúcar. todos esses Eu acho pormenores que sei são o que é que muito justifica o engraçados. adolescentismo de todo o filme, mas eu já lá vou. Não, vai agora. Não. Sim, sim. Continua. Epá, tenho que ler um grande texto. Ok, o que eu acho engraçado no meio daquilo
Para além daquelas partes mais fora, extra plot, que é o Neil Patrick Harris, que agora é um gajo bem famoso, andava a fazer filmes ali daquele Fez depois do Dougie Dougie Hauser, Hauser, e aquilo era claramente a carreira dele a cair a pique naquela altura, e o gajo era um péssimo ator. Ele fez um filme com o Verhoeven. Isto é um filme do Verhoeven, exato. Mas a verdade é que pá, o filme está cheio de clichês. Mas Propositados. propositados, A é nona um bocado sinfonia essa a do cena. Beethoven é espetacular. Não sei se... E depois, mas tu estavas a falar, uma coisa que eu acho que nunca é explicada e é deixada em aberto de propósito é os aracnídeos, como é que aparecem no meio desta conversa. Eles fazem Foram uma missão. eles os gajos a serem atacados e aquilo é só a resposta deles? Eles fazem uma missão a isso no princípio do filme, que é os insetos estão a mandar esporos Sim. para o espaço para tentarem colonizar um outro planeta. E ao longo de muitos e muitos anos conseguiram colonizar um outro planeta. Que é essa a exceção que justifica a lei marcial. Um planeta cheio de aranhas gigantes que nos está a enviar meteoros. Mas Se a isso maior não é uma prova- exceção, mas o que é a que é ma- uma exceção? Mas a maior prova de que eles não são assim tão inteligentes é porque quando eles tiveram de definir um alvo para destruir no planeta Terra, eles escolheram Buenos Aires. Buenos Aires ali é Mas mais Buenos importante do Aires que é o atualmente. centro do mundo naquele contexto. Porque é lá aquele Johnny Rico, É, não, mas acho que é uma coincidência. Eles podiam ter destruído Paris, Nova York, Londres, Mas Dubai. Tem Não. o futuro tenente do exército da Sim. Terra a dar aulas em Buenos Aires. Sim. É o qual importante em Buenos Aires. neste a universo. cena é, eu acho Por alguma razão, Buenos que Aires. eles Será porque é porque chama-se Buenos Aires? Tipo, Não good sei. air. Não sei, não Isso é sei. importante porque os gajos não têm oxigênio. Buenos Aires não é a cidade mais alta a nível de... Não, Não. isso é na Bolívia, uma paz. Ah, é? Assim, já sei. Então Buenos Buenos Aires tem Aires. o quê de particular? Nada. relativamente Nada, à relação com é o a céu? capital da É a Argentina. capital da do país que tem Pensava falência há tinha 10 outra anos. coisa qualquer. Ok, pronto. Mas a minha questão, a própria Terra, ali como é mostrada, já está também num estado que tu claramente percebes que não é aquele que tu estás habituado a ver, não é aquele que tu conheces, digamos assim. E Buenos Aires, aparentemente, Tristeza, Miguel. isto é Peço o desculpa, isto fui telefone do eu. Miguel tocou. É o Nuno Pires a dizer para tu e eu, Paulo, participarmos no Open Mic do Comedy Club. Sim, senhor. Ok. Continua, peço imensa desculpa essa falta de profissionalismo da minha parte. O que eu acho que é claramente Buenos Aires é um sítio importante, que é o que ele está a dizer. Sim, sim, Tu sim. tens. E eles saem de Buenos Aires, todos os heróis acabam por sair de Buenos Aires para ir para as diferentes partes do exército. Ok. A questão é, porque é que Buenos Aires foi escolhido? Não faço a É tão estranho essa escolha. Vocês pesquisaram quem é que escreveu o livro original que deu origem a Não. este Eu sabia filme? que tinha sido um Foi, livro. foi escrito em 1950 e qualquer coisa. Uau. Eu não sei se o escritor era de Buenos Aires, eu não pesquisei isso na Wikipédia, mas se calhar era, e se calhar é por isso que Buenos... Epá, se eu escrevesse eu escrevia com os Açores. Os açorianos eram os heróis. Se calhar o gajo... Só que pareciam americanos. Pronto, mas isso depois O foi um ator filme principal, muito o mais ator tarde. principal chamava. Aposto que no livro não John estava lá este Teixeira. personagem Johnny parece um Teixeira. americano. Olha, vocês não acham que ao longo do filme a sátira vai sendo perdida? No início Não. do filme notas que aquilo é sátira, Eu não acho. mas depois a narrativa... Não, porque o que acontece é que começa a haver drama quando entramos nas cenas de guerra. Eles Exatamente, exploram as cenas de guerra exatamente. Para Os tu te efeitos envolveres com os especiais. personagens e compreenderes a dimensão da violência e da tragédia humana, que é um fator muito importante neste filme que diz respeito à maneira como a sociedade de espetáculo é abordada. Exatamente. Logo no início, por exemplo, tu tens coisas como... tu tens... Aquilo, ao longo do filme, aquilo é intercalado com... Eu acho que os primeiros, Imagens, eu acho que os espera, primeiros imagens- 5 minutos do filme explicam o filme todo. Exatamente. E tu tens, ao longo do filme, aquilo é intercalado com imagens de supostos documentários ou noticiários. E a cena mais interessante desse filme para mim é que não só é uma crítica a uma sociedade dominada pela máquina bélica, né? Como também eles associam isso a um voyeurismo mediático. O que eu quero dizer é, e o exemplo mais específico para mim... texto acerca disso. Pronto, mas Afonso, o exemplo para mim mais específico disso é, enquanto eles estão à noite no planeta dos aliens, dos aracnídeos, a dar tiros nos aracnídeos, Estão a gravar. está um gajo a falar, e eles estão aqui a matar os aracnídeos, e o que é que acontece?
enquanto o gajo está a filmar, uma aranha, ou um judeu, depende da interpretação, o gajo come o apresentador. Sim, E o que é que o o cameraman repórter. faz? O O repórter. repórter. O cameraman vai lá fazer Vai zoom. filmar. Na cara do gajo. Isso para mim é o que mais representa o voyeurismo. O gajo, a partir do pressuposto que no futuro vamos ser dominados por uma máquina bélica e também por um voyeurismo Café da manhã. mediático. Não, eu acho que Exatamente, isso já o futuro é acontece. dominado A pelo correio questão da é manhã. essa, Cada um está É que eu ali acho a que fazer o acontece. seu trabalho Isso já bem acontece. feito. Sim, sim. Exatamente, mas a questão é que aquilo. Vocês ouviram o aquilo- Tiago? Esse gajo. É verdade, ele tem razão, cada um estava a fazer o seu trabalho bem feito. E ainda naquele ninguém caso. tinha dado ordens para se e é fugir. engraçado. E a comunicação social não ia ser retratada como os coninhas que fugiram. E isso leva-nos à cena de que o jornalista é o gajo que está lá para relatar e não necessariamente para ajudar ou para fazer o que quer que seja. Há sempre essa cena ética muito grande no jornalismo, que é: tu estás com um gajo a ser morto, um fotojornalista está com um gajo a ser torturado ao lado e está a tirar fotografias, não vai lá fazer Não, nada. tiveste estás a ver? um exemplo recentemente Portanto, sobre isso, que é o New York Post, que é um jornal, um correio da manhã de Nova York, teve há cerca de uns meses uma capa que era um gajo, tipo, segundos antes de ser morto, que era um gajo que caiu na cena do metro, numa estação de Nova York, e um gajo tirou a foto 2 segundos antes do metro atropelar o gajo. Sim. Foi uma foto incrível, no Sim, sentido em que tu tiveste claro. acesso ao último suspiro de vida que aquele ser humano teve. Hoje a maior parte das críticas foi: oh, fotógrafo da porra, porquê que não puxaste o gajo cá para cima? Porque apanhou 2 segundos antes de ele morrer, meu. Como é que eu ia Eu puxar disse para 2 cima? segundos, como podia ter sido 10, estás a perceber? Não, mas Ok. sim, só 10 Ele segundos. atirou-se em câmera lenta. Miguel, tu estás no metro de Lisboa, há um gajo que está a cair ao mesmo tempo que o metro está a passar. Tu vais lá salvá-lo? Não, meu. Não, isso é mentira, meu. Sim, salvava, não, sério, vai. Enquanto o metro está quase a apanhá-lo, tu vais lá e puxá-lo. Sim, mais uma vez, eu não, Tu achas que chegas a tempo, não tens medo, não ficas pecado a ver aquilo? Não tens Vai. medo de ser também levado pelo médico. Exato, era aí que eu queria chegar, meu. Tu nem tens muito tempo para pensar. Qual é o teu tempo talvez. de reação, meu? Como é que tu podes dizer? Tens o tempo de reação de fazer aquilo. O tempo de reação de ter uma fotografia rápido. Agora, Mas puxar um Para gajo... puxar da câmara e Para já tens de estar ao pé do gajo. Depois tens de ter o tempo de reação de puxar o gajo. Eu nunca vi um gajo prestes a ser atropelado por um metro, meu. Mas eu acho que ficavas pecado, meu. Eu acho que o meu tempo de reação era nulo. Pronto, mas isso é porque és uma péssima pessoa e tu não tens argumentos contra isso, Não não é, não tem tempo de reação, meu. Tipo, se calhar este carro o braço a ver se eu Calma, apanhava, calma, mas não. Não, eu tenho Pera, certeza, deixa-me eu dizer- tenho deixa-me certeza só que saber se uma cena. nessa situação e pudesse ajudar o homem, é lógico que ajudava-me. Mas vocês viram a fotografia e o gajo estava um bocado longe dele, não é? O Calma, fotógrafo mas e é que estava um está. bocado longe do A homem. justificação que o Blair deu foi: como aquilo é uma situação tão fora do universo de possibilidades que eu consideraria naquela hipótese, eu ficaria ao papel e não agia. Mas se tivesse uma máquina fotográfica, agia e tirava uma foto. Pá, se és um fotógrafo, estás habituado Ou seja, a esse poder de observação, estás longe o suficiente. Não, mas estás-me a salvar dizer- um gajo, ser atropelado de um metro é muito mais difícil do que tirar uma fotografia. Não, e aliás, Não, eu, e eu eticamente- eu acho que ele não estava a uma distância suficientemente, sei Era lá, aí que eu queria chegar. ele não conseguia ajudar. Portanto, ele não tirar a fotografia seria menos bom desperdício do que ele de tirar. arte, meu. Exatamente. E sabes mais que era aquele gajo? O que é que ele fazia? Será Eu que acho que eu ele não não vale podia mais? ajudar. Não, isso Será eu que não eu não vale mais Isso eu com não sei. uma excelente fotografia do que como ser humano? sei. Isso eu não sei. Aquela Mas, fotografia vale muito e há muitos seres humanos que não valem tanto como aquela fotografia. ele tornou-se eterno, tal como os artistas, não é? Exatamente. Tal como a arte, pelo menos, dos artistas. Exatamente. Enquanto houver humanidade para haver. Olha, queria só acrescentar uma cena. O filme é fascista. Não Espera, maneira espera, nenhuma eu que quero seja dizer fascista. 2 razões que para mim mostram que o filme é fascista. A imagem da tropa é uma águia, igual à águia alemã dos nazis, e o Neil Patrick Harris, quando chega no fim, É a o indumentária oficial dele das SS, sabe? Da Deve ser, Gestapo. da Gestapo, sim. É verdade, aquilo É tem- igual tem- à Mas eu não acho que o Gestapo. filme seja fascista. Eu acho que o filme está a chamar fascista ao modelo capitalista. Não, o Sim. que ele está a dizer Sim, é eu que acho os que é. aracnídeos são judeus. Não, eu acho que ele está a dizer Não, que os aracnídeos são uma espécie de humanidade medieval ou com um pensamento Sim. que infelizmente não funciona tão bem em termos bélicos quanto o pensamento fascista, por causa do poder centralizado, em que os indivíduos deixam de ter uma vontade própria e são todos controlados pela vontade de uma coisa que diz a todos o que devem fazer da mesma forma e não tomam as decisões por si próprios, controlados por uma máquina de propaganda que os seduz e os faz querer agir por vontade própria porque isso lhes dá prazer. E eles perdem a guerra, os insetos, por causa do instinto humano
e por causa da intuição e da vontade própria do Johnny Rico, que já tinha desistido de tentar encontrar a Carmen, mas tem uma intuição e um desejo enorme de ir procurar com uma tropa mais pequena e encontra, e é aí que apanha o certo. Mas eu acho que foi o Barney, não é? O Barney é que fez aquilo com o poder que ele tinha. Eu acho que eles perdem porque o poder está todo no cérebro. Sim, está tudo. O poder dos humanos está todo na propaganda. Eu tenho um texto aqui. Mas antes de ir ao texto, vamos só concluir esta questão do porquê que o gajo teve Isto é o aquela poder do intuição exército. de que a miúda ainda estava viva. Porque ele pode pensar sobre a sua própria... Não, porque Não ele foi é um o Barney não, que ele tinha é um aqueles romântico, poderes. ele- Oh, não, isso foi a versão mais básica e fuleira do Romeu e Julieta. O gajo, supostamente, aparece no papelada que morre e a ex-namorada dele pensa que ele morreu. E vai com a sua vida pensando que ele morreu. Afinal, ele está vivo. E o que é que acontece 20 minutos depois? Ele pensa que ela morreu. Estás a ver? Isso é a versão mais feira do Romeu e Julieta. É aí que o Mas eu filme se torna estava só a campy. referir àquele pequeno momento. Mas ainda assim, Desculpa lá, ele achas como não é o Todas Aris, as outras fases não são camping. A ex-namorada dele apaixonar-se pelo gajo que Não. está com Não, ele. desculpa. E depois todo aquele ambiente tipo teen movie na parte de. a gaja está sempre ao pé dele e que na realidade a rapariga tipo queria ficar. a girl next door, que é a gaja que gostava mesmo do gajo. Mas isso são Eu, por exemplo- características dos filmes comerciais. Sim. Mas vou dizer uma Este série. filme custou 100 milhões de dólares. Era preciso É uma grande rentabilizar. produção, sim. Era preciso rentabilizar Por aquele acaso eu não sei se investimento. rentabilizou. O filme rentabilizou. Só na primeira semana fez 22 milhões de dólares. Mas ao todo foi conseguiu. Se na primeira semana Por fez acaso, 22, não sei. depois aí ainda veio a edição em cassete, DVD na altura já, exato. Para alugar. Eu aluguei esse filme. Pronto, para aluguer, quando ainda existiam os videoclubes. Hoje também existem videoclubes, atenção. Ainda existem, estão Estão todos nas boxes, mas eles existem. Sim. Eu continuo a defender que a relação entre o Johnny Rico e a Carmen e a forma como é através dessa relação que eles conseguem capturar o cérebro dos insetos é um testemunho tão bonito à condição humana. É o Johnny Rico que tem instintos, que consegue pensar para além de um cérebro de guerra, porque, ok, ele é um tenente, mas não é ele que está... Ele é movido por uma paixão. Sim, não não por é uma o utilidade. cérebro daquela guerra. E é por ele seguir os seus instintos primários, que em princípio não estão tão certos, que ele consegue capturar o cérebro. Porque ele é um ser humano com emoções e não um aracnídeo gigante. Uma coisa, o gajo que zombie matou, o Exato. gajo que matou ou capturou aquele bicho, quem era? Era que eu não me recordo bem, era um gajo bem mais Zim velho. got the O Zim, bug! quem era o Zim? A frase do fim. Eu escrevi aqui no meu papel. Mas quem é? Zim Era got the o bug! gajo Dava os da. treinos às recrutas quando Sim, o Johnny Rico... exatamente. Ele não foi chamado de burro no início do filme, ou deram a entender que ele era burro no início do Não, filme? Ou deram a entender que ele era rijo. Mas não estúpido. Não necessariamente estúpido. Ok, então fiz confusão, pronto, ok. Porque o protagonista, que supostamente é um gajo mais inteligente, é gozado por ir para, embora tenha tido 13 a matemática, Ou não é um gajo mais inteligente, é um gajo corajoso. mais sensível, 3 a matemática. é gozado Dois. é gozado por estar na Ele não é gozado, ele é Ele gozado, é- ele é gozado por ter mais notas no exame. Ele é gozado por ir para a posição em que vai. Porquê? Por todos, não estás a gozar. Ele quando vai para o exército, que é tipo a cena mais baixa de sangue. O rico está aqui, o rico está Sim, aqui, mas sim, isso é sim. para ele ser rico, não é para ele estar lá, que os outros estão lá também. Não, e mesmo fora disso, o gajo está a tentar comer a namorada dele. Uma Ah, namorada sim, diz, sim, 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 Olha sim. lá, amigo, mas pensas que és quê? Eu sou da Força Aérea, tu estás a ver, sou um gajo... Eles próprios têm sentido de humor em relação a isso que eles dizem. Olha lá, meu, tipo, quando sobes de posição, o que é que eles respondem? Eu quero-te como sargento. Até morreres ou até arranjar alguém melhor. Eles próprios usam essa brincadeira como quem diz, eu sou supérfluo. Até arranjares alguém melhor, não é? Sim. E esse gajo depois é que decide se Que é ele uma ficar cena vivo. que o Não, professor Razak diz e que depois o Johnny Rico diz mais à frente. E há outra coisa que ele diz que é exatamente na mesma linha do que estavas a dizer, que é vocês querem viver para sempre. Que são duas... Não, vocês querem viver para sempre. Não, vou para o caralho, meu. Por matar aranhas. Os judeus, mais uma vez. Mas onde é que eu tenho aqui para dizer também? Eu quero falar da relação que o Johnny Rico tem com as duas mulheres do filme. Eu não gostei nada da... Eu irritei-me
Sou um frustrado. Inseguro. Inseguro, sou extremamente inseguro, eu admito. Somos Com o facto de Miguel. ele ter a namorada principal, que é macabra. Não macabra no sentido Não é de. Ele está a namorar com ela foi casada mete. com o Charlie Sheen, por isso Não. acho que isso faz queremos dizer que ela não tem muito gosto com Não, mas fora. Ok, Mas o mas Charlie Sheen tem. o Charlie Sheen. Sim. Exato. Ih, ganda Tiago. A cena é. Ela está a namorar com ele e finge que não topa, que incomoda o namorado, ela falar com o rival dele da equipa de futebol e fala com ele tipo na boa, tipo Isso é teasing, meu. Não, mas é um teasing marado. E a Ela cena- gosta de falar com ele, Miguel. Porquê é que tu não podes ver que ela gosta de falar com ele? Ela gosta Ela está a tanto- falar com um gajo que quer comer e que é o rival do namorado. Eu, se fosse o namorado, estava tipo: olha lá, meu, eu não curto. Mas é que está, anda, tem o direito de dizer: se não curtes, então eu não quero continuar contigo. Eu ficava: ok, mas se vamos estar juntos, eu não quero que tu Eu quero estejas que aí. fales com outros gajos. Não, eu não quero é que tu estejas a falar com flirt com o meu rival da equipa de futebol, meu. Dude, isso é normal, meu. Yeah. Não, E mais do é que isso, triste, e mais do que meu. isso. E ao mesmo tempo, ele tem uma gaja que está na equipa dele, que notoriamente gosta do bacana, ele está-se a cagar para ela, porque ela é mais machona, eu não sei. E ao longo do filme, ela faz de tudo. Ela pede transferência para ir para a equipa dele, estás a ver? Está com ele, ajuda-o, mostra na cara que gosta dele. Ele, não, eu tenho aquela outra gaja que está-se a cagar para mim. Caga para mim de tal maneira que ela segue os seus sonhos laborais em prol de mim. O que é legítimo, só que, dude, passa para a frente, estás a ver? E ao longo do filme, a outra vai sempre atirando a ele e tu te chaperão, meu. Tu tipo, olha, mas essa gaja que sabe, meu, foda-se. Está lá, meu. Porquê que ela é vilã? Porquê que ela é... Ela não é vilã, não estou a dizer que é vilã. E ela torna-se gostosa. Ela pode ao início parecer machona e espetar um pontapé e Ela tal é lá sempre no uma outro, atriz sexy, mas ela meu. vai se tornando cada vez mais Pô, gostosa. ela ao longo pôr do nas filme. choras, meu. Mas ela é sempre uma atriz sexy, meu. Não, eu concordo contigo. A Mas Disney- é um bocado E ela Girl mostra as Next mamas. Door. E a outra não mostra Sim, as ela mamas. claramente ela precisava mais mais dinheiro. da carreira do que a Denise Richards. Não, mas Mas ela fez mais Richards filmes é uma personagem do que a outra. O que eu quero dizer é que a personagem da Denise Richards é uma personagem de merda. É uma passiva, Não é, sem não jeito é, nenhum. não Que é. está ali, manda o vídeo ao gajo É uma que joga lá. sonsa, é uma sonsa. Eu acho que É a uma cena dela é sonsa, uma mano. sonsa. Porquê que vocês Ela não têm faz... mulheres? Não, mas a cena Não, é... porque eu adoro Não, outra. não, Não, porque eu adoro outra mulher. ela faz de uma sonsa que depois, de alguma forma, se extravasa a toda aquela cena meia... Ela não gosta tanto do... Ela não tem a mesma paixão por Rico do que o Rico tem. É verdade, é Ah, verdade. isso é verdade. Sim, De mas tal isso maneira é- que ela vai ter com ele, a meio do filme, e diz: olha, tu que a gente acompanha não te vejo há muitos tempos, sabes? Quem me aparecer o meu copiloto. Aquele gajo que era ter aqui. Ela não tem nenhum poder sobre isso, meu. Yeah. Ela não tem nenhum poder sobre isso, meu. Eu acho que Para. nós temos de dar ali a palavra ao Afonso, que ele está... Para de castrar. Para de castrar a Eu vou estar gaja, a meu. preparar o discurso ainda. Não? Para de tentar discurso castrar a final, gaja. mas- Eu não percebo a tua implicância com a gaja, meu. O gajo aterra em cima dela num jogo de futebol americano. Ela troca 2 segundos de conversa com ele. Depois ele aparece com ela numa dança. É um gajo que ela simpatiza com ele. Estás a dizer que ela deve parar de falar com um gajo com quem Sim, ela sim, simpatiza. sim. Ela não tem o intuito de o comer na altura. Há tantos pontos aqui. Para já, ela não gosta assim tanto do Rico quanto isso. Ele diz que a ama. Ele diz, e o Rico sabe. Ela não está a enganar. Porque o Rico diz que a ama e ela depois não diz. Ele diz, vai lá, tenta dizer. Portanto, ela é muito amiga do Rico, mas não quer continuar aquela relação. Ela não tem o intuito de foder o gajo, o rival dele, durante imenso tempo. Ele vai só falar com ela. Ela gosta de falar com ele. Porquê é que ela não vai falar com ela? Porque o palhaço do namorado é inseguro em relação à namorada falar com outros gajos. Isso é muito triste, meu. Porquê é que não vês as coisas pelo prisma da gaja de vez em quando? Porque, não, ela vai deixar de falar, ela é uma gaja boa, vai deixar de falar com todos os gajos que estão a fazer flirt porque o namorado é ciumento. Não, meu, a personagem não é deplorável em nenhum sentido. Eu concordo com o... Em nenhum sentido. A outra personagem é mais apropriada para o Rico, eu concordo. Eu acho que as relações humanas desse prisma estão bastante mais exploradas, porque o gajo não é a paixão que ele tem, não é aquilo que ele visualizou, mas é alguém que se preocupa com ele. É alguém com quem ele consegue construir uma relação. Epá, relações são sempre compromissos, meu. É sempre aceitares uma parte da outra, meu. Não há nada que a Carmen faça que seja condenável de forma nenhuma e tu és um misógino nojento, Miguel. Custa-me concordar contigo, mas é que provar que sou um ser humano melhor e que tiveste um bom argumento, não.
Obrigado. Foi um momento bonito esse. E o Neil Patrick Harris? Eu tenho que dizer isto, tipo, o Neil Patrick Harris para mim é dos melhores personagens de sempre. É muito divertido. Porque tipo, quem é ele, meu? O gajo, claramente eles eram os 3 amigos de infância, ou uma cena assim qualquer. Temos Tem uma que história todas as bastante, personagens do Neil Patrick Harris nasceram nesta personagem que ele fez neste filme. Nasceram no Dougie Hauser. O Dougie Hauser é o merda, arquétipo ok, da personagem deste filme. Mas quem viu o How I Met Your Mother percebe que há qualquer coisa deste Não, filme. sim, mas deste- é- daquele- Eu acho que ele faz sempre a mesma A minha personagem. questão, sim, isso é porque o gajo não é um grande ator. É verdade, não há outra forma de dizer É um isto. grande Neil Patrick Harris. Sim, E tem o seu exatamente. É mérito. um gajo que sabe fazer muito bem dele mesmo, possivelmente. Ou pelo menos Com sabe muita muito bem naturalidade. fazer aquele registro. A minha questão aqui é que o Neil Patrick Ele é gay, Harris. portanto, não, o ele mesmo. Sim, mas o que eu quero aqui, o que eu acho interessante é que a personagem dele tipo, está presente ao princípio, depois quase que desaparece durante um monte de tempo. Depois no fim nota-se que o gajo de repente é um gajo muito importante no meio daquela hierarquia toda e é o gajo. Mas tipo, porque é Ele que é ele um está Goebbels. ali? Vocês já se pensaram porque é que ele está ali? Ele é Tipo, muito inteligente. Pelo menos sim, mas é assim um sidekick um bocado estranho. Eu sempre achei essa. É um sidekick que na realidade é mais Ele é poderoso um que o ministro, herói. ele é um ministro da propaganda, pá. Da propaganda nazi. É um ministro de guerra. O Neil Patrick Harris? Não, ele é claramente um gajo mais da área da propaganda. É, sim. o gajo é Não, um há um entertainer discurso- quase. A melhor fala do Neil Patrick Harris é quando eles voltam-se a reunir os 3, Sim. a Carmen, o Rico e o Neil Patrick Harris, esqueci do nome da personagem dele. E o Neil Patrick Harris diz que já desconfiava que os aracnídeos tinham uma força inteligente por trás dele, desconfiava que eles estavam a armar uma cilada, só que ele precisava de provar que os aracnídeos tinham um cérebro por trás deles para poder atacá-los conforme fosse uma força inteligente. E para isso ele teve que sacrificar as tropas do Johnny Rico. Por isso é que eu acho que isto é muito mais um filme sobre a vida militar do que qualquer outra coisa. Porque, eu tenho quase a certeza do que o que vai acontecer, mas para isso tem que matar gente. Ele tem que matar gente porque nós não sabemos se ele tem razão ou não. A minha questão é, o gajo sabe Eles querem exatamente apanhar isso, o cérebro, não é? ou aquilo é... Tu levas com propaganda o tempo todo. Por que Sim. razão é que isso também não é propaganda? Sim, digamos eu assim? acho que o chefe da propaganda é uma figura omitida. Não, eu sei, mas filme. o que eu quero dizer é... Não, porque mas é que há uma personagem que lhe dá uma cara e essa personagem é o Neil Patrick Harris. Sim, eu também acho que Não, sim. eu acho que o Eu acho Patrick que sim. Harris é quando o serviço militar e o serviço de propaganda se juntam. Porque lá está, o Neil Patrick Harris é que comanda aquela tropa suicida. Não é o serviço de propaganda, é o Neil Patrick Harris. O Neil Patrick Harris é de imediato lançado para a inteligência militar. Então é um estratega. E é por isso que ele está mais protegido do que os outros. A força militar, a força de propaganda, aliás, eu acho que nós só temos sugestões disso naqueles interregnos do noticiário. Então, o que já Neil falámos Patrick antes. Harris é o equivalente ao inseto cérebro dos humanos. É. Ok. Então, naquela cena que aparece mais ou menos no início do filme, aquela cena daquela interação que ele tem com aquele rato ou com aquela doninha que ele manda a ir chatear a Sim, mãe, será a mãe, Sim. e ele vai. Como é que ele conseguiu fazer aquilo? Há ali claramente, depois tu notas quando o gajo está a jogar às cartas e não sei o quê. Ele tem os poderes telecinéticos. Que existe ali. Ele tem Da esses mesma poderes, maneira sim. que o inseto Então- cérebro tem então poderes pronto. telecinéticos. É tal coisa, eu só queria voltar a referir naquela situação em que o protagonista do filme sabe ou tem aquela intuição que a mulher dele está viva, depois de ele ter dito que ela já teria morrido. Eu acho que foi o Neil Patrick Harris que de alguma forma conseguiu entrar no cérebro daquele humano ou influenciá-lo de alguma forma para lhe dar a informação de alguma forma que Isso é a uma mulher boa dele teoria. estava Isso viva. é uma boa Por teoria. isso justifica um bocadinho a cena do rato. Então ao ele está a início. dizer que o Rico é o rato dele também. Mas isso é perfeitamente Sim, possível. sim, Não sim, é sim, evidente, sim, eh, sim, sim. E aliás, faz algum sentido. relembrem-se quando o Neil Patrick Harris diz que sacrificou, sabendo que em princípio teria a sacrificar as tropas do Rico, o Rico diz: hey, é para isso que as forças pedonais servem. A Carmen fica chocada, E o mas Rico sabe que foi ele. o Rico sabe que foi ele e compreende perfeitamente porque ele fez isso. Mas Afonso, tu tens
vais-nos iluminar a Tu todos. acho que o Afonso Não, vai dar não. um monólogo. Eu infelizmente tenho aqui um longo monólogo. Eu infelizmente não tive tempo para desenvolver as coisas em termos de detalhar, sei lá, a relevância de cada personagem. Eu não falo aqui de personagens, mas vocês tiveram cuidado de fazer isso e dizer a importância de cada uma e Obrigado qual por o significado de cada Nosso uma. trabalho. Sim, de nada. Se bem que ainda falta uma Ah. figura central no meio disto tudo, que é o gajo que lhe está a dar almas. Sim. Que é- Eu faço aqui que uma é breve essa. referência. Já sim, sabe, uma breve a pessoa referência. já sabe. Que, Sim, que é sim. o gajo mais contra a guerra quando eles estão em almas, mas depois se revela como o O maior. gajo está ali tipo, olha lá meu, eu tenho os meus ideais, but when shit goes down... Não, o que eu acho, ele está sempre com aquela cena de I've seen shit in my life, estás a ver? Exato. Um bocado aquela Eu cena. não tenho uma Eu mão. não quero que vocês passem por esta merda, Sim, o que não quer dizer que eu já não esteja demasiado dentro desta merda para poder dizer que não, ou para me poder tornar um... Embora não deixe de ser o gajo que fala mal da democracia no filme da Vai em 5 minutos. Ok, tudo bem, mas ele claramente é um tipo que está demasiado envolvido com aquilo. Sim, mas é quase como tivesses. Houve o Hitler, um grande estratega militar e fica, mas eu matei os judeus. Está bem! Tu continuas a insistir nesta comparação, meu. Os judeus não Desculpa lá. estavam num planeta distante a atirar cometas contra o nosso planeta, meu. Eu acho que esse filme é sobre os judeus, meu. Eu acho mesmo. Tu Mas, gostas dos sendo, judeus? sendo uma produção de Hollywood, é bastante provável que seja, porque é O quase. Miguel tudo associa sobre sempre a judeus. insetos a judeus de alguma forma. Cuidado. O nosso microfone Porque eles está são aqui. sujos. Mas diz. Olha, eu acho Eu que o vou Afonso... dizer agora a minha análise distanciada deste filme. Podem meter fast forward. Podem ter fast forward, façam o favor de ouvir. Eu acho que este filme é uma metáfora do modelo capitalista enquanto patrocinador de uma cultura violenta e de uma sociedade cujos princípios patrióticos e prioritários assentam numa educação que apoia e incentiva a indústria de guerra, uma cultura na qual o sofrimento e a violência são transformados num circo, uma clara alusão à sociedade de espetáculo, através do acesso imediato e direto por parte dos mídia ao explícito das entranhas viscerais da tragédia da guerra enquanto objeto de consumo televisivo e internetico. Porque eles têm uma espécie de propaganda que é feita numa mistura de televisão com a internet em que as notícias saem e eles One podem on andar one. com o rato e ver se Sim. querem saber mais. Ou seja, as pessoas consomem as emissões das imagens de guerra que as revoltam e as incentivam e as seduzem a irem para a guerra no sentido de se tornarem eles próprios atores no cenário da tragédia marcial cujas imagens obtidas do seu sofrimento serão elas mesmas objeto de consumo, sedutoras que, digamos, Exato, inspirem sedutoras. outras pessoas a entrar neste ciclo de espetáculo de consumo de violência. Sendo que a violência é, como diz o professor ao início do filme, a autoridade superior, calculo eu porque persuade através do medo e do uso da força, até ao limite do até onde ela pode ser utilizada no sentido de obter os resultados pretendidos por quem está no poder. A sociedade apresentada neste filme está muito próxima da nossa, embora hiperbolizada numa série de aspectos, sendo que é bastante mais explícita e transparente no que toca, por exemplo, à sexualidade e à violência. Transparência esta que fazem destes aspectos coisas banais a ter como garantidas e sem as quais provavelmente as personagens estranhariam a ausência. Nesta medida, o filme é uma crítica à nossa própria sociedade e cultura que embrutece as pessoas desde a mais tenra idade no sentido de se tornarem peões dispensáveis, embora necessários, aos interesses da sobrevivência da espécie e de quem está no poder, principalmente. Quanto mais embrutecidas as pessoas, melhor servem ao modelo que as rege. Em suma, mais uma vez, uma cultura cujo maior objeto de consumo é a violência, que por sua vez consumida produz pessoas violentas, que criem e se envolvam em atos ou atividades violentas, que possam ser transformados em objetos de consumo que alimentem o ciclo imbecil e dificilmente inescapável de violência e embrutecimento no qual estamos todos imersos. Assim falou Zaratrusta. Violência gera violência. A questão que se põe é: haverá forma de nos salvarmos da violência ou será a violência a salvação? Sendo que a violência é, como diz o professor ao início do filme, a autoridade superior... Oh, merda. Enganei. Ok. Seremos nós capazes de pensar fora dos padrões que a sociedade de consumo e a sociedade do espetáculo nos impõe através das suas instituições? E se sim, em que sentido? Haverá um caminho para uma existência mais pura, mais pacífica, mais justa, mais harmoniosa e mais feliz? Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que a nossa sociedade tem vindo a evoluir em termos de haver cada vez mais paz para cada vez mais pessoas e cada vez menos os países inteiros tenham de estar a lutar na guerra enquanto a outra metade está no campo a passar fome e a colher batatas. Continuando.
Eu acho que o monstro, que é o líder dos insetos, o monstro cérebro/vagina, mais do que uma metáfora do poder centralizado comunista, é uma metáfora das instituições que nos controlam a nós, assim como a propaganda está no lado dos humanos. Ele chupa o conhecimento, ou seja, ele chupa os cérebros de quem vitimiza, como que através de uma palhinha, como nós bebemos Coca-Cola no McDonald's, e controla os insetos porque sabe o que os motiva, assim como a propaganda nos controla a nós no nosso modelo capitalista. Ou seja, como que telepaticamente nós somos controlados pelas nossas ideologias ou pelas ideologias que nos impõem, porque ideologia é toda aquela merda, aqueles valores que nós sabemos o que são coisas que nos impedem de ver a realidade como ela é, mas são coisas que estão relacionadas com o estatuto, porque se diz que o nosso estatuto depende daquelas coisas, se não tiveres isto não és ninguém, se tiveres aquilo és um gajo do caralho, etc, etc, etc. Pronto. Ou seja, controlando as instituições, da mesma forma que o cérebro controla todos os insetos, nós definimos em que sentido as pessoas são controladas através das ideologias. E mais, em que medida são escravizadas pelo medo de verem as ideologias que lhes são impostas tiradas. As ideologias estas são aquilo que assumem como valores absolutos que não são postos em causa geralmente, ou quando são postos em causa, és ostracizado e és considerado um hippie de merda. E eu acho que os meteoritos e os insetos são aquilo que despoleta a máquina de propaganda, e eu acho que os humanos precisam dos insetos para, não sei, para poderem alimentar a indústria. Mas então o que é que são os insetos? Ironicamente. Os insetos somos nós próprios, são uma metáfora de nós próprios. São os deuses, Não, são uma metáfora de nós próprios num sistema político menos evoluído, ou num sistema político em que eles são só controlados por um rei, que é aquele cérebro, uma espécie de... Mas atenção que aquele cérebro... Fisicamente mais fortes. Monarquia, fisicamente mais fortes, porque não pensam e são pronto. Não, Por uma espécie de monarquia, e o mais sistema bravos. capitalista, por outro lado, controla as pessoas através do prazer e da propaganda e do incentivo e da sedução e todas essas coisas. Tipo, se tu fores para a guerra dar a tua vida, tu és um gajo do caralho, não é? E, portanto, isso não está bem. Eu acho que o filme tem uma atmosfera adolescente porque a sociedade de consumo é feita para adolescentes e para adolescentalizar quem consome aquilo que ela produz. É verdade. Nesta medida, o filme é subversivo porque é feito com o cuidado de ser um objeto de consumo que quer criticar a sociedade de consumo de dentro para fora, e eu acho que é nesta medida em que o filme é ambicioso. E acaba aqui o meu argumento. Espero que não tenham adormecido entretanto. Não. Eu não sou muito bom a ler coisas de uma folha. Mas faz sentido. Pronto. Principalmente essa Mas última olha, parte para mim é... sem querer estragar o argumento, eu acho que também eu acho que a melhor parte do filme é quando eles estão todos tipo no planeta dos aracnídeos e estão várias aranhas, aliens, eles estão todos aos tiros e uma gaja está a dar tiros nos aliens e o Rico vira-se para a gaja e vira-se e diz assim: You got a bug problem? Sim, isso acontece. Eu acho que isso explica. Eu estava a esperar que vocês se rissem como a caralho. Não, Isso não aconteceu. mas podemos nos rir à Tanto que o Afonso foi o pior warm-up de sempre para uma piada, né? Mas sim, eu concordo com uma parte do que tu disseste. Eu concordo que o filme é... Concordo por as tuas razões que apresentaste pelo qual o filme é descentralizado. Concordo com a forma como os médias são representados no filme. Média. Sim, Mídia. ok. E a exploração que os mídias fazem Da violência para alimentar da mais violência violência. e de um cenário de guerra. No entanto, a boa parte do que tu disseste eu acho um pouco dramático. Eu acho que... Um pouco dramático. Desculpa lá, isso foi um monólogo ensinado pelo La Féria, meu. Como essa merda. Isso é Broadway shit que ele eu acho um pouco dramático em relação ao universo que nos é apresentado. Tu, na parte do teu grande discurso, tu dizes... Desculpa, esse discurso, ironicamente, foi um discurso propagandista e contra propaganda. E um filme que é propagandista contra propaganda. Exato, tu foste paradoxal. Não, poderia isso ser é de outra como um forma. espelho contra um espelho, em que vai até o infinito. Mas o próprio conteúdo do texto, se tu depois ouvires isto com atenção, vais ver que é paradoxal em muitos momentos, porque o filme é acerca disso mesmo. Sim, é verdade. E há acerca de matar aracnídeos como se não houvesse amanhã. E do quão libertador é
dar tiros como uma merda em cenas que a gente não gosta. A violência é uma coisa que seduz muito. É uma coisa muito é verdade, seduzente. e tem muito a ver também com essa sedução. É algo que nós Sim, temos sim. necessidade. Então, olha, A crueldade é uma Porque necessidade humana. a minha única questão é, ok, o Rico é o herói daquela cena, não é? ou o maior vilão. Porque há uma perspectiva de que os aliens é que são as boas pessoas Pronto. e os humanos é que são os vilões. Não, mas isso é bastante Essa discutível. perspectiva é plausível. Porque é que os Eu insetos acho que é são- bastante discutível. Mas eu Os acho que insetos não são as boas ela pessoas, por porque ela. eles são Não, insetos. não há bons nem maus. Eu acho que aqui não há sim, bons nem exatamente. maus. Eu acho que uma das grandes questões do filme é exatamente Há uns essa, é que que numa têm uma- situação de guerra toda a gente é boa e má, digamos. Eu acho que há uns assim. que têm uma estratégia melhor e outros que têm uma Sim. estratégia eu acho mais que- eficaz, outra menos eu eficaz. acho que Pelo os menos em insetos- diferentes sentidos. Eu acho que os insetos são claramente os vilões do filme porque eles são os não humanos. A meio do teu. Ou seja, discurso- Não, estás a dizer não, não, isso, não, eu não vou dizer é uma porque coisa. estão certos ou errados, é só porque eles têm uma anatomia Não, eu vou dizer uma coisa, meu. do qual não há empatia. É uma guerra. Eu vou dizer Eles uma estão a coisa. atacar-nos e vice-versa. É uma guerra. Não, mas há aqui um fator Numa muito situação de importante. guerra, tu apoias. Se é uma situação de humanos contra não humanos, tu vais estar do lado dos humanos porque tu não vais conseguir comunicar com os insetos. Mais ou menos. Tu não vais Mais ou poder menos. chegar ao- Imagina que os insetos são gajos do tipo, ouve lá, eu não quero guerra, meu, para mim dá-me-nos as mãos. Mas não são, meu. Não. Há aqui Mas- um fator muito importante. Eu acho que. Ok, continua, desculpa, acaba. Eu volto lá. Não, o que estava a dizer é, tu também no teu discurso disseste que nós estamos a caminhar para uma sociedade que não é tão bélica. Eu acho que este filme é como pegar nessa mesma sociedade que nós estamos a caminhar e apresentar uma outra ameaça. Porque lembremos a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra muito importante para a nossa sociedade não se tornar tão bélica. Porque é uma guerra. o oposto. Não, meu, é uma guerra onde as duas maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a Rússia, têm um poderio militar tão grande que se eles a começarem a atacar com todo o seu poderio militar, o mundo pura e simplesmente explode. E como é uma ameaça, Isso é verdade, é? e como É é uma uma Era o medo ameaça que se punha nas demasiado pessoas. grande. É uma ameaça demasiado Não grande explodia, para nós estávamos alguém- fodidos, mas o planeta não dentro aguentava, do não é? nosso, é tudo dentro do nosso planeta. Nós morríamos. Relembrem-se porque é que a América, ou uma das grandes razões pela qual a América saiu tão a ganhar nas duas guerras mundiais, é que não estavam a batalhar no campo da América. É verdade. Eles atacavam aéreamente e assim conseguiam preservar o seu espaço. Uhum. O cenário que nos é apresentado é o nosso espaço a ser atacado por um espaço invasor, por um planeta invasor estrangeiro. Mas no prisma de uma sociedade que já evoluiu para não pensar belicamente, pelo menos dentro do seu próprio terreno. E agora, como é que tu pegas nessa sociedade que já não está... Como é que tu pegas num novo inimigo e pegas nessa sociedade para tentar defender um espaço de novo, para tentar reacender e voltar a acordar aqueles instintos de crueldade e de destruição que nos são tão necessários num caso de sobrevivência. Sim, E claro. aí tens que utilizar há aquele utensílio de propaganda, há aquele utensílio de melhorias civis, mas já não podemos pura e simplesmente ter o recrutamento obrigatório onde toda a gente está para a guerra porque o público revolta-se. As pessoas revoltam-se. Portanto, como é que tu consegues pegar numa sociedade que pensa assim e levá-la a defender a Terra de uma ameaça externa? Eu acho que o filme é muito mais sobre isso do que qualquer analogia mais rebuscada sobre a condição humana. É também um ensaio sobre a condição humana, mas é mais sobre a condição, sobre os instintos que nós estamos a tentar adormecer em nós, sobre quão eles nos são importantes quando ameaçados e sobre o que é o sistema de guerra. Nós temos aqui várias... Eu acho que é acerca das estratégias e como esses instintos são ativados ou manipulados. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Porquê é que nós ganhamos aos insetos e eles não e ganham vamos a nós? passar e vamos passar para as alegações finais, a menos que tenhas uma pergunta. Ok, pronto. Não tenho pergunta nenhuma, mas quero só dizer que Então, nós alegações vencemos... finais. Afonso. Ok, pronto. As minhas não sei que finais são... Nós vencemos os insetos porque nós fomos diretos ao cérebro que os comandava a todos. E os insetos não nos venceram porque não destruíram a máquina de comunicação social. E eles deviam ter enviado meteoritos depois de destruírem a máquina de comunicação social, porque dessa forma não havia forma de alertar as pessoas para se juntarem ao exército, para alertar as pessoas da ameaça dos insetos. E aí nós éramos alvos de meteoritos e estávamos fodidos. Afonso, calma, meu. Acabou. Os insetos podem estar a ouvir isto, meu. Ok, A propaganda social é o nosso cérebro. Sim, exatamente. É o equivalente ao cérebro dos insetos, assim como Neil Patrick Harris é a figura que representa isso. Tiago. Notas finais? Sim. É assim, eu não tenho muito a dizer. Eu só... Isso e durante a última hora. Exato.
Eu gostei muito deste filme e é o que eu já tinha dito há bocado. Se fosse para falar mal, eu teria imensas coisas para dizer, mas como eu gostei muito, Como és um sádico de merda, se é para falar mal, tens um discurso de hora e meia. Como é para falar bem, não tens nada a dizer. Não Podes ser assim, ainda não. estou na fase do Ele encanto. Ainda me tens sinto futuro encantado. como crítico de cinema, claramente. Bastante. Ah, Nós Bastante. temos o Afonso. Se Nós este temos filme- o Afonso para os nossos bons filmes e o Tiago para os nossos maus filmes. Exatamente. E o Tiago para os Eu filmes. acho que é muito original. Tanta guerra, tanta coisa e nem sequer uns barquinhos com armas lá para eles dispararem uns para os outros. Mas pronto. Enfim. Fazendo aqui só uma pequena referência ao cinema português, que é sempre tão pouco falado em Portugal. E menos falado em qualquer outro lado. Talvez menos não. falado ainda em Nós qualquer ganhamos muitos outro prémios lado. na França e na Itália. Exato. Outros Eu sítios. eu estou encantado com este filme e adorei o facto de não ter cigarros, planos longos, ter bons efeitos especiais e não haver aqui a exploração documentário ou ficcionada da pobreza e da classe baixa. É só isso que eu tenho a dizer. Possivelmente os cigarros eram proibidos naquele contexto social. Mas matar. Sim, eles também estavam no espaço, aquilo não ardia, não sei o que. Vais dizer alguma coisa? Tá bom. Miguel, alguns finais. Mandem vir reforços! Já agora tragam tabaco! Mas há cervejas e bolas. Para eles se divertirem. Ok. Eu não tenho muitas alegações finais a fazer. Espera, Paulo Ferreira é o Não, Paulo último. Ferreira. É o último. Eu fiz minhas alegações finais há pouco. Eu acho que isto é um filme sobre os instintos que nós queremos não acreditar que temos, mas que estão lá e que muitas vezes precisam de ser exercitados. Há na peça Marat de Sade há um discurso fantástico do Marquês de Sade quando ele mostra a sua desilusão para com a Revolução Francesa e o tecido da guilhotina por ser uma forma muito impessoal de matar um ser humano e, por causa disso, nós tentarmos vingar-nos não num ser humano específico, mas em nações, levados políticos e estruturas sociais. Eu não vou fazer uma citação da peça, mas acho que falo sobre isso e acho que é um excelente filme sobre a vida militar. Acho que este filme sobre aranhas gigantes e besouros que cospem fogo é uma visão muito mais realista da guerra do que aquele comentário de merda que nós vimos do Michael Moore no último episódio. Miguel? Ok, as minhas alegações finais ouçam até ao fim. Eu continuo a achar que os aracnídeos são judeus, mas isso não é antissemita, porque eu acho que eles não são os vilões. Os humanos é que são os vilões. Por isso o que eu estou a dizer é, os aracnídeos são judeus, é uma metáfora dos judeus, mas eles é que são os bons da fita. Que tragicamente perderam a guerra. Que tragicamente perderam uma guerra, mano. Pobres judeus. Mais uma vez, e a minha frase favorita do filme foi, mesmo no fim, Zim got the bug. Ok. Paulo? Acho que intelectualizámos bem o filme. Isso foi fixe. Acho que é muito. Não, a sério. A maior parte das pessoas... Eu mostro este filme a muita gente, porque é verdadeiramente um filme que eu gosto muito. E é por isso que eles afastam-se de passeio quando passas. E tipicamente a cena que eu recebo é muito... O feedback que eu recebo é muito contrário a isso que nós aqui acabámos de fazer. Foi procurar porque é que o filme é interessante. Sim. E normalmente é só tipo, aquilo é bem nojento e é só tiros e cenas assim do género. Eu continuo convencido que é um ótimo filme. Eu acho, na minha opinião, desde a primeira vez que eu vi, eu acho que aquilo é uma grande crítica à nossa sociedade e à questão do excesso de mediatização e da forma até um bocadinho. E o filme é de 97, eu estive agora a ver. Sim. E é engraçado porque eu acho que ele até bate muito certo com aquilo que nós vivemos hoje com as redes sociais e com a forma como amplificas tudo, e a cena do You Wanna Know More é um call to action muito forte. Que tu levas todos os dias agora, hoje em dia a internet está cheia de sites que prometem cenas que vão ser espetaculares, que tu veres e não sei o quê. E quando formos atacados por aranhas gigantes, tu vais agradecer toda essa. Exatamente. Eu acredito nisso, mas ao menos já sei como é que é de fazer para as matar. E acho verdadeiramente... Tens de contar com o meu Patrick Harris. Não tenho muito mais a acrescentar, a não ser que eu acho que é um filme que
vale bué a pena ver e que é fixe. Sim, todos nós recomendamos vivamente Sim, este acho, filme. acho que é um daqueles filmes que é surpreendentemente bom e não vejam o 2 nem o 3 que são horríveis. Boa, Ok? boa. Isso é bem A importante. não ser que um de nós ou um convidado por acaso escolha Sim, mas não, esse sério. E filme. eventualmente vamos escolher. Quem Pois quer, é, quem eu quer que acho ouça que isto, não veja nem o 2 nem o 3, que são horríveis. Eu garanto-vos. E obrigado por me terem Então, Eu olha, garanto-te que nós os olha. 4 vamos ver, não sei quando, mas eu vou certificar-me que isto acontece. Ok. Quem é que é o gajo a escolher o próximo Isso foi filme? dizer, o próximo episódio do Casa Banca 3, queridos gostos, vamos voltar ao nosso panorama normal, ou seja, o Paulo não vai estar cá. Eu sou o próximo a escolher o filme que vamos analisar. Está a falar ao Ricardo Blair. Exatamente, vernacular espetacular. E o filme que eu escolhi é Claro, ele diz Jasne. o galardoado filme independente The Submission of Emma Marx, de Epá, porquê? Eddie Powell, e Jackie St. James, com Penny Parks e outros atores. Tem uma pontuação de 7.9 no IMDb. É um filme com muitas falhas, onde os primeiros 2 terços são E por analogia. falhas estás a dizer éticas e Os morais. condenados de Shawshank são o número 1 do IMDb. Exatamente. Eu acho que isso Boa, diz boa. muito Ok. sobre... É um bom filme, sobre- não deixa de ser Não, um bom não, filme, mas mas yeah. não, podias dizer sabes o que é que está no terceiro lugar do IMDb Top 100? Ok, O primeiro filme do Batman do Christopher Nolan. ok, pronto. O que acho que isso diz mais de qualquer... Tens Shawshank Redemption, Godfather, The Dark Knight. E o Casablanca 1 há de estar para aí em quinto lugar, não é? Então para. Então Não olha, sei. acabamos. O Filme próximo preto e filme, branco. o próximo episódio é com o filme. The Submission of Emma Marx. Pronto. 2015. E eu queria dar uma grande... Ele agora foi atender o telefone. Mas eu queria uma grande salva de palmas ao Paulo Ferreira. O convidado que eu, Miguel Neves, trouxe. É verdade. Ele está comigo, ele faz stand-up comigo. Já agora, Ele tá- porquê é que convidaste para o Ferreira? Eu convidei o Paulo Ferreira porque eu gosto imenso dele, é um dos meus melhores amigos da comédia. Eu e ele temos um espetáculo que é o Prozac Jantos. Quando estiverem a ouvir este podcast, pode já não estar a acontecer. Não, o Prozac vai durar mais vezes. E é por isso que eu trouxe. Eu gostei da escolha de filme dele, acho que foi fora do padrão, o que mostra a diversidade de escolhas, a miscelânea de opções que o Casablanca 3, a nível cinematográfico, Exato. traz neste universo podcastiano das redes sociais. E Se querem mesmo desviar de um padrão, vejam o próximo episódio. exatamente. Yeah. E uma grande salva de palmas para nós próprios. Não, antes High disso. fives. High fives. Uma salva de palmas para nós próprios. Zing back to the bar! Filmes, mano. Filmes, mano. Casablanca 3. Eu não gosto deste jingle.